as tuas declarações e me sinto alarmado, anestesiado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecido, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Irmãos, o tema dessa festa é Aviva Cuparaque, mas o tema dessa mensagem é: aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, o teu povo. Irmãos, avivamento tem que fazer parte da nossa vida cotidiana, e eu queria trazer esse tema para você. Busque avivamento, ore pelo avivamento, clame por um avivamento na sua vida e na nossa cidade. E eu queria, irmãos, falar sobre Abacuque. Ele pede um avivamento no capítulo 3, ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. E eu queria então falar, ele pede um avivamento por 5 motivos que eu queria destacar aqui nesta noite. Não vou pronunciar muito tempo, apenas uns 15 minutos, irmãos. Segura aí, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Abacuque pede um avivamento primeiro, por causa da situação política, moral, espiritual e religiosa que estava vivendo o povo de Deus. O capítulo 1, no verso 3, ele fala: Senhor, por que o Senhor me mostra a iniquidade? O ímpio prospera, aperta com o justo, e nada acontece com eles. Havia, irmãos, uma degradação moral em Israel, tanto na área da política, na área espiritual, na área moral de Israel. E Abacuque, que era zeloso pela obra de Deus, ele vai questionar a Deus, dizendo: por que o Senhor me mostra o pecado? E ele começa então a orar por um avivamento, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor. Irmãos, a situação de Abacuque, do povo de Israel, não é diferente dos nossos dias atuais. É só você olhar para a política, é só você olhar para a moral, é só você olhar para a vida espiritual da igreja. É tempo de nós, povo de Deus, orar para Deus avivar a sua obra, avivar a sua igreja, avivar o seu povo, porque só o avivamento traz, irmãos, arrependimento e volta para Deus. Não podemos viver enganado com multidão. Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres que ainda choram pelo um avivamento na nossa nação. Ore pelo um avivamento, clame pelo um avivamento, busque um avivamento na sua vida. Abacuque pede um avivamento em segundo motivo, por causa do julgamento e do juízo de Deus. Deus, então, no capítulo 1, no verso 3, Deus fala: eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a Babilônia, eu vou trazer o Egito sobre o meu povo, eu vou julgar o meu povo através das nações iníquas, para Israel voltar para mim. E na história Deus trouxe a Babilônia sobre Judá, e o povo foi para o cativeiro 70 anos até aprender a reconhecer que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz, irmãos, que vai haver um dia do julgamento de Deus. Em Romanos capítulo 14 diz que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Apocalipse capítulo 20, o apóstolo João, ele viu um grande trono branco, e ele diz que a terra fugiu da presença daquele que estava no trono. E a Bíblia diz no verso 11 que foi colocado diante daquele trono os grandes, os poderosos, os reis, os governantes das nações, os mortos e os vivos foram colocados diante do trono. E a Bíblia diz que abriu-se um livro e cada um foi julgado segundo as coisas que estava escrito nos livros. A Bíblia diz que Ele conhece as nossas obras.
A Bíblia diz que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz lá em Hebreus: horrível coisa é cair na mão dos Deus vivo. Hoje nós perdemos, irmãos, o temor do juízo de Deus. As pessoas brincam com Deus, as pessoas zombam de Deus, as nações brincam com Deus, as pessoas fazem piada das coisas de Deus, blasfemam de Deus. Mas a Bíblia diz que vai haver um dia do julgamento de Deus, do juízo de Deus sobre as nações. Apocalipse capítulo 6 diz, irmãos, que os reis, os governantes vão entrar nas cavernas e dizer: caem as pedras sobre nós e esconda-nos daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia do juízo. As pessoas precisam buscar avivamento, irmãos. A igreja precisa voltar urgentemente a clamar a Deus por avivamento, porque a Bíblia diz que vai haver um dia do juízo e do julgamento de Deus. Abacuque pede um avivamento em terceiro lugar. Ele busca um avivamento, ele pede um avivamento em terceiro lugar, irmãos, por causa da oração que tem resposta. O capítulo 1 ele está orando, o capítulo 2 ele está colocando na sua torre de vigília para ver que resposta ele vai ter de Deus. No capítulo 3 ele fala assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. O Senhor ouviu a minha oração. Por isso que ele vai dizer: aviva a tua obra, ó Senhor. Oh, irmão, nós precisamos buscar avivamento, porque a oração tem resposta. Deus ouve o clamor do seu povo. Todo avivamento que aconteceu na Bíblia e na história são resposta e fruto de oração. Lê a biografia dos grandes avivamentos que aconteceu na história. São homens e mulheres que oraram, que clamaram, e Deus aqueceu, Deus avivou a sua obra por causa do clamor. Em Atos 4, verso 31, tendo eles orado, o lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Mateus 7, verso 7 fala: o que pede, recebe. Mateus 21, 22 diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. A oração tem resposta. Nós precisamos clamar por avivamento, nós precisamos buscar avivamento, nós precisamos pedir avivamento para a nossa geração. Quarto motivo, porque Abacuque pede avivamento. Ele pede avivamento em quarto lugar para gerações futuras. Ele fala: Senhor, lembra no decorrer dos anos, faz a tua obra conhecida. Se a igreja, irmãos, não voltar para buscar avivamento, nossos filhos não conhecerão o Senhor. Nós caminhamos para uma geração em que os nossos filhos não querem seguir. Nós caminhamos para uma geração em que os nossos filhos não querem ser crente, não querem amar o Deus que nós servimos, porque nós perdemos a intimidade com o nosso Deus. Você precisa orar para os seus filhos, orar para Deus avivar, para Deus aquecer o coração, para que quando ele chegar numa faculdade, numa universidade, ele não venha esquecer de Deus, não venha esquecer do Senhor. Eles venham lembrar que é um Deus em Israel, que é um Deus que cuida do seu povo. Abacuque fala: no decorrer dos anos, faz a sua obra conhecida. A Bíblia diz lá em Juízes capítulo 2, a geração que entrou em Canaã, diz a Bíblia que não conhecia o Senhor, nem as suas obras, se esqueceram de Deus. É tempo de nós buscarmos avivamento para a igreja, irmãos. Olha para os nossos filhos. Uma pesquisa diz que de 10 jovens cristãos que vão para a faculdade, só 3 permanecem firmes com Deus, 7 voltam de lá incrédulo. Avivamento, irmãos. Ore para Deus aquecer o coração dos seus filhos. Em último lugar, Abacuque pede avivamento para
para ele viver confiadamente em Deus, em qualquer situação. O capítulo 3, o verso 17, fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produz mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, no Senhor eu ponho a minha confiança. Irmãos, a gente só confia em Deus em qualquer situação quando nós temos nosso coração aquecido, avivado pela presença de Deus. Você precisa buscar avivamento, a igreja precisa buscar avivamento para qualquer situação, viver confiadamente em Deus. Eu creio que a maioria dos irmãos viram o que está acontecendo lá no Talibã, onde os crentes estão, irmãos, sendo testados. Eles entram na casa e falam: ou você nega Jesus, ou você vai morrer na praça pública. Muitos não negam Jesus, muitos morrem, mas muitos abandonam o Senhor. Eu pergunto, irmão, se isso acontecesse nos nossos dias, quantos de nós estaria dito: pode me matar, mas eu não nego o meu Redentor? Nós precisamos buscar avivamento para vivermos, irmãos, confiadamente no Senhor em qualquer situação. O Salmo 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? Ainda que um exército se acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Ele termina o Salmo dizendo assim no verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. No verso 14 ele fala, é assim: acalma o meu coração, volta teu sossego, minha alma, porque o Senhor tem sido bom, generoso para contigo. Irmãos, Abacuque, ele vai dizer no verso 3 do capítulo 2: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 37 vai falar: o justo viverá pela fé. E apesar da situação do pecado, do adultério, da imoralidade na cidade de Judá, Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Busque avivamento, irmãos. Ore pelo um avivamento, clame por um avivamento. Aviva a tua obra. Só um avivamento muda a nação, muda a história. Todos os reinos da Bíblia que foi bem sucedido eram homens que temiam Deus e que experimentavam avivamento de Deus. Todo o período em que Israel foi abençoado, havia avivamento, homens que se importavam com Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos finalizar, irmãos, esse momento clamando a Deus por um avivamento, pedindo a Deus que aquece o nosso coração, pedindo a Deus que traz de volta o primeiro amor, que traz de volta o entusiasmo, a alegria pelas coisas de Deus. Irmãos, Deus ainda ouve o clamor do seu povo. Se a cidade clamar, está em 2 Crônicas capítulo 7, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. O Brasil está doente, irmãos, as nações estão doentes, as famílias estão doentes, precisa de cura, de restauração de Deus. A igreja tem um antídoto, a igreja tem a oração, irmãos. Deus pode mudar a nossa nação.